Oi, gente, tudo bem com vocês? E chegamos ao nosso fim da nossa temporada, né, Glaze? Sim, o Nosso poder das conexões. poder das conexões. E estamos aqui no nosso quarto episódio, né, Glaze? Ai, já tá no fim já de falar. A gente quer falar muito, né? Se deixasse. Mas a gente trouxe essa temporada, dividimos em 4 episódios para mostrar para vocês, contar um pouquinho de como tudo aconteceu, né, de como a nossa empresa afeta hoje no desenvolvimento humano das pessoas, como que a gente agrega, na vida das pessoas, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Então, assim, Glaze, muito obrigado novamente por você estar aqui. Você sabe o quanto eu estou grata. E finalizar isso com você é como se fosse, não é encerrar um ciclo, porque a gente só tá abrindo o ciclo, mas você sabe, voltar para o Brasil depois de 10 anos e estar aqui contando um pouquinho do nosso case, da nossa história, de tudo o quanto a gente vem trabalhando esses últimos 10 anos de Estados Unidos e Brasil, não tem sido fácil. Eu acho que, assim, a gente cresceu muito, então, assim, hoje a gente está visando outros projetos, somos mais maduras, né, 10 anos, eu Sim. 10 anos mais velha, gente, quase, quase 10 anos. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês hoje. E hoje o nosso episódio, nós vamos falar sobre transição de carreira, coragem, causa e renascimento. Hoje a gente vai focar um pouquinho de como foi que nós fizemos as nossas transições de carreira e como que isso afeta nas nossas vidas hoje. Tanto você aqui no Brasil quanto eu nos Estados Unidos. E para dizer assim, nosso tópico aqui, Glazy, eu já queria começar falando sobre a, a tendência mundial que seria a saúde mental. Como que tá a saúde emocional hoje das pessoas? Como que isso está afetando, né, no corporativo, na vida pessoal das pessoas? Então vamos lá, vamos começar essa conversa incrível que você sabe, né, que a gente vai longe. E aí? Olá a todos que estão, né, nos assistindo nesse quarto episódio. Você disse bem, não é um fechamento de um ciclo. Eu gostaria de determinar que é um marco. Um marco, nosso primeiro marco de uma década e que vão vir mais 2, 3 décadas, né? E enquanto a gente puder fazer a diferença na vida das pessoas, nós vamos estar aqui. E transição de carreira é um tema tão pertinente, tão agradável, tão vivencial, né, no Aham, nosso dia a fala dia. de nossa. E não me fala nesse momento não, porque ele é tão esperado, eu também estou tão grata. Tem hora que eu não acredito ainda ficar Ai. olhando você aqui no Brasil, mas eu acredito que também. Não acredito, 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 não acredito. Acredito que é só realmente o começo de uma nova era, de um novo momento, de uma nova transição. Às vezes esse assunto transição de carreira, ele é visto de uma forma tão delicada pelas pessoas, mas não é não. No meu ponto de vista é algo natural que vai acontecendo, porque se nós vamos evoluindo, nós vamos tendo novos conhecimentos, conhecendo novas fontes, de vivências, de projetos, por que não evoluir? Por que não dar um passo além daquilo que, né, de onde nós estamos e já conquistamos? Então a transição de carreira é isso. O que que é pertinente também olhar e falarmos quando a gente traz esse tema, antes de a gente passar algumas dicas depois ali de análise de transição de carreira, é realmente a questão da saúde mental. Porque é uma cobrança tão grande, você não deu certo nessa carreira, tem que tentar outro, ou não, você tem que fazer essa carreira, seguir isso, pronto, acabou, foi para isso que você estudou. Não existe mais. Tanto é que essa cobrança hoje em dia está fazendo a minha garotada toda tomar tarja preta. Uau. Eu tenho 80% de colaboradores que estão dentro de um tratamento psicológico ou psiquiatra. E o que me forçou um pouco a fazer formações, principalmente em terapias, me tornar uma terapeuta também, além já do processo que a gente tem, que a Uhum. gente faz, que a gente trabalha no NID, é justamente isso. O cuidado da saúde emocional. É extremamente necessário esse cuidado, é qualidade de vida. A gente está perdendo muitas pessoas, muitos jovens, e eu não estou falando perdendo para as drogas, para algo, sabe assim, é para perder mesmo, assim, deles tirarem a própria vida. Em relação É a isso, um a gente não assunto muito ter, sério, né? é muito sério, porque estão perdidos, não sabe qual carreira seguir. Como é que você vai fazer uma transição de carreira se você não sabe nem qual a carreira que você está seguindo, aquilo que você está buscando para você mesmo? Então, envolve muita coisa, é um tema que precisa ser mais dito, mais divulgado, mais tratado, e eu acredito que cases como os nossos, são importantes, Com sabe, de ser certeza. divulgados para que as pessoas tenham algum tipo de referência. É isso aí. E para começar com o nosso case de transição de carreira, Glazy, eu queria que você falasse
um pouquinho de como está sendo essa transição, porque você ainda está no processo. Como que está sendo, como que começou e falar um pouquinho do que você está fazendo hoje, por que você decidiu fazer a sua transição de carreira e conta um pouquinho pra gente, depois eu Tá bom. Então, hoje eu atuo, meu carro-chefe principal, meu sonho, minha vida é o NID, né, o Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano. Nós como desenvolvemos diretora. pessoas dentro e fora das organizações e proporcionamos o quê? Gestão estratégica também. Porque Uhum. se eu vou tratar a pessoa, ela está dentro de um contexto corporativo. Então, eu preciso que esse contexto corporativo também esteja extremamente alinhado para que receba as pessoas. Então, hoje, uma polêmica que eu tenho dentro do meu trabalho é isso. Eu preciso tratar também os gestores, tratar no sentido não é tratamento, não, gente, é cuidar de fazer alinhamentos da cultura organizacional, de tudo aquilo que for necessário para que abrace de forma correta o colaborador, para que o diretor entenda qual é o papel dele e não esteja lá fazendo o operacional, que isso é o que mais atrapalha. Por que que isso atrapalha, Glaze? Porque quem é o colaborador se sente inútil. Uhum. Porque ele está ali para prestar um serviço que o diretor está fazendo. Então, Com essa certeza. inutilidade contribui significativamente para a problemática da saúde mental. E para que eu fique dentro da empresa, como eu não tenho uma formação em psicologia, eu sou formada em direito e gestão de pessoas, e o mestrado em gestão do conhecimento, eu precisei ter essa certificação só para que eu pudesse continuar atuando dentro da corporação, mesmo tendo toda a certificação que a gestão de pessoas nos proporciona. Então eu busquei mais conhecimentos, fiz o desenvolvimento na questão de terapia, sou terapeuta, mas para mim, assim, não muda nada porque o meu olhar para o ser humano é o mesmo. Eu quero continuar contribuindo, continuar ajudando, independente se é dentro ou fora da organização. Então a minha transição é uma terminologia nesse exato momento. Porque o que a gente precisa é sempre usar novas ferramentas, é adaptar, é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a informação, é fazer com que a automação realmente facilite a vida das pessoas em todos os setores, seja no marketing, seja no comercial, seja no operacional, seja na área técnica, com que isso tenha efetividade e qualidade de vida para o colaborador. Então, a minha transição, ela sempre vai acontecer em Com busca de certeza. novas ferramentas que eu possa agregar dentro desse processo. Que bom. Eu tô, assim, descobri recentemente, né, que a minha amiga agora é terapeuta, tá tratando mais da saúde mental dos colaboradores. Eu tô muito orgulhosa de você. E é como você falou, hoje em dia a saúde mental é o número um, né? Eu acho que na vida de todas as pessoas, acho que eu acho que, não sei, você possa me corrigir. Antigamente as pessoas tinham muito medo do câncer. Hoje em dia, as pessoas estão tendo medo de ficar doente com a saúde mental, de ir para uma clínica entendeu? Da questão da depressão, né? A depressão sempre foi uma coisa muito assim a se falar, mas eu sinto que hoje as pessoas lidam melhor com câncer, mas não conseguem lidar com a sua saúde mental, né? Assim, eu tô muito orgulhosa de saber que você conseguiu e também pensa nisso, nessa transição para ajudar as pessoas com o seu público-alvo, né, com a sua persona, e eu acho isso incrível. E pegando aqui a Gaja um pouquinho, né, falando aqui, sobre transição, eu queria introduzir um pouco da minha transição de carreira nos Estados Unidos, que também estou passando por uma transição de carreira, sempre, como a Glaze falou, eu nunca parei de passar por uma transição. Acho que você está pronta para fazer uma transição, tem tudo a ver também com a sua identidade, porque se você não tiver uma identidade, você não vai conseguir passar por nenhum tipo de transição. E dizer, Glaze, que Estados Unidos é praticamente, é uma coisa engraçada que eu vou falar aí agora. Muitas pessoas perguntam assim: "O que que você faz nos Estados Unidos? Qual que é a sua profissão nos Estados Unidos?" A gente brinca e fala assim: "A gente é imigrante. A gente faz de tudo. A gente limpa a casa, a gente cuida de criança, a gente lava prato, a gente vai pra construção, a gente é Uber, a gente é entregador de comida." Não tem uma profissão para quem migra do seu trabalho, no meu caso, que foi, né, claro que tem muitas pessoas que já saem com o trabalho certo, mas no meu caso não foi assim. Eu tive que fazer uma transição lá no início, né, começando a ser house clean, que seria a diarista dos Estados Unidos, em português. E fazer essa transição para mim foi, assim, totalmente diferente do que eu era aqui no Brasil. De gestora para empregada doméstica, no caso, diarista. Então, para mim foi, assim, você sabe, né, Glaze, que eu falava assim, não era questão de ser ou não ser o que era porque
você tinha tudo mentalizado na sua cabeça. Você tinha tudo certo o que você queria ser. Sabe aquela pergunta: "O que que você quer ser quando crescer?" Aí depois vem um baque, assim, te coloca: "Nossa, agora você vai fazer isso aqui". E estar preparado para ser isso nos Estados Unidos foi, assim, muito eu não estava preparada para isso. Mas com o tempo eu fui adaptando, como eu falei para vocês no primeiro episódio, no segundo, muito desenvolvimento, muito autoconhecimento, valores, missão, foi fazendo eu, me tornar uma pessoa melhor naquilo que eu estava fazendo, né. E assim, com muita humildade, eu falo isso para vocês, gente, com muita humildade que a minha mãe me deu, que eu acho que eu sou uma pessoa muito humilde. Eu não chorava nos banheiros limpando, sendo helper, porque o trabalho era menor, porque até mesmo, Glass, eu não sei se você sabe, as mulheres do house cleaner nos Estados Unidos ganham muito mais dinheiro que muitas pessoas do corporativo. Isso é business, é negócio. Não era por isso que eu chorava porque eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, eu queria continuar minha carreira. E então foi muito difícil para mim aceitar isso, mas com muita humildade no coração, aprendi o trabalho. Durante, 7 anos, eu tive uma empresa de limpeza, no qual eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, e assumi essa profissão de house cleaner, housekeeper, eh, lim limpadora nos Estados Unidos por 7 anos, porque eu precisava me manter nos Estados Unidos e precisava, né, trazer algo para minha família. Mas não era uma coisa que eu estava feliz, né, eu fiz a transição para isso, e há 4 anos, há 5 anos atrás, eh, eu falo que transição de carreira não é só você buscar não, tá. Tem funções, tem coisas que vêm na sua mão, pelas suas habilidades, que você nem sabe que vai vir na sua mão. Então, eu falo que essa transição depois do house clean foi uma descoberta, foi um talento. Uma pessoa descobriu um talento que eu tinha. Vou contar resumidamente aqui para vocês. A partir de um certo momento nos Estados Unidos, depois do meu divórcio, eu fiquei com a minha autoestima muito baixa e comecei a cuidar de mim, comecei a me tratar, comecei a entrar nos networks americanos. E foi aonde que eu recebi o meu primeiro convite para ser modelo de uma fashion show. E eu fiquei pensando: como assim, modelo? Não, meu Deus, lá no Brasil eu não como assim modelo? Não, eu não sou modelo. E aí essa pessoa, esse americano, ele falou assim: "Não, mas eu quero que você desfile para uma loja que vai ser muito bom e tudo mais, eu quero que você desfile". Eu: "Não, tá bom então tá bom". E aí eu comecei a fazer muitas fotos com fotógrafos, e aí, nessa transição, ainda sendo house clean, começando a minha carreira de modelo nos Estados Unidos, eu não acreditava, eu falava assim: "Ah, vou fazer por hobby", porque era uma coisa que mexia muito com a minha autoestima, era uma coisa que me mantia viva, sabe, porque eu não tinha mais o mundo corporativo, e você sabe que aqui no Brasil o corporativo ele é fashion, né, as mulheres do corporativo se vestem bem, têm autoestima e tudo mais, e lá nos Estados Unidos não é assim. Então eu sentia muito essa falta de me sentir alguém arrumada, então eu entrei nessa parte de ser modelo. E bem nessa época de ser modelo, eu conheci uma pessoa muito especial, que foi a Tila Fortini, que me deu a oportunidade de ser modelo da loja dela, fazendo provadores, fotos das roupas dela. Ela tem uma loja lá na minha comunidade que tem marcas brasileiras como Coach, La Bella Máfia, e eu comecei por aí e ganhei mais destaques ainda. E a gente foi para o Nova York Fashion Week, foi para a Colorado Fashion Week, e firmamos essa parceria, no qual a gente conseguiu muitos, benefícios, tanto na minha parte quanto na parte dela. E um desses momentos de ser modelo, numa sessão de fotos, um fotógrafo, ele viu, eu fazendo toda a direção de um editorial de moda, e ele chegou até mim e falou assim para mim, assim: "Eu sou fotógrafa há 20 anos. E você nasceu para ser fotógrafa". E eu olhei assim: "O quê? Não, não, eu sou modelo, tá". Não, tem pessoas que nascem com habilidades, ele fala que é o olhar do fotógrafo, né, que pessoas que já nascem com olho de fotografia. E sem saber de nenhuma parte técnica da fotografia, eu já conseguia direcionar as pessoas dentro da câmera, sem saber a parte técnica, Glaze.
eu nunca coloquei a câmera fora do quadrado, eu ficava, não, aquele ali, aquele ambiente de luz é melhor, aquele ali, e depois eu busquei na minha mente e falei assim, gente, pior, eu vou, cara, eu era a pessoa que fazia as fotos da família, eu era a pessoa que estava com a câmera, eu era a pessoa que sempre fui a parte da rede social, e sempre gostei dessa parte de me aparecer, de ser, interar com câmera, e, e aí ele falou pra mim assim: "Pois você tem um dom, e eu acho que você deveria explorar esse dom". E aí eu fiquei pensando naquilo, conversei com a Tila e tal, que eu já era modelo e tudo mais, e ela falou assim: "Ah, eu preciso de uma fotógrafa para fazer os portfólios". E aí ela começou a me motivar, e eu comecei a me motivar, e aí ela já me colocou, me incluiu para fazer os portfólios de modelos, né, que a gente estava nessa vibe. E foi aonde que surgiu a Renata Fotógrafa, com um propósito, como eu falei para vocês. Quando você já sabe o caminho, é muito mais fácil de você conseguir adaptar. Quando eu falei assim: "Ah, já que eu tenho o dom, eu tenho que explorar. E o que que eu tenho que fazer?". Eu já fui procurar uma mentoria. Por quê? Porque eu já sabia falar de mim, eu já sabia o que que eu queria. E eu falava assim: "Eu só preciso de um mentor para contar o que eu sou, para ele tentar me ajudar em qual parte da fotografia eu vou me enquadrar". E aí foi isso que aconteceu, paguei algumas mentorias com outros fotógrafos, e eu cheguei à conclusão que eu queria ser fotógrafo de mulheres, com um propósito de ensaios corporativos que tinha tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa de corporativo, eu sou uma pessoa que gosto de devolver a autoestima das mulheres, trabalhando com mulheres nos Estados Unidos há muito tempo. Então eu falei assim: "Cara, eu vou unir tudo o que eu tenho e jogar na minha fotografia". E foi isso que eu fiz. E hoje, gente, na minha comunidade, eu sou referência de fotografia de corporativos. E o ano passado eu tive a oportunidade de ganhar o prêmio empreendedor na categoria de fotografia da minha comunidade, com mais de 1.000 votos. Então, assim, é gratificante para mim. Queria até mandar um beijo para você, Morgana, que criou esse evento maravilhoso para nossa comunidade aí nos Estados Unidos. E eu sou muito grata, você sabe disso. E hoje eu sou referência na minha categoria, que é fotógrafos corporativos, portfólios, ensaios femininos. O meu foco é esse, por quê? Porque eu não faço um ensaio fotográfico de tirar uma foto e clicar. Eu faço totalmente um ensaio exclusivo, no qual eu conheço a história da mulher, ela chega até mim, ela fala: "Eu sou profissional da beleza", e ela me conta tudo o que ela quer, e eu tento encaixar um cenário, porque eu gosto de coisas exclusivas. Então não sou uma fotógrafa de estúdio. Eu levo a pessoa para ela se visualizar naquilo que ela na profissão, no propósito dela. Então, já tem 3 anos que eu mexo com fotografia, tenho o meu portfólio, vocês podem até entrar lá e ver, que vocês vão ver o propósito e missão da Renata, a gestora, a coach, a pessoa de recursos humanos que empreendeu dentro dos Estados Unidos. E eu comecei a sair da limpeza devagarzinho, deixando a limpeza, e aí eu comecei com a parte de marketing, com fotografia corporativa, trabalhei, algum tempo para New Time Closet, e fui inserindo no network americano, no qual também me gerou outras oportunidades de poder explorar o meu trabalho como fotógrafa. E só o ano passado, que foi outra transição de carreira, não falaria uma transição de carreira, mas claro que também voltar ao mundo corporativo. O ano passado eu tomei uma decisão de continuar com a fotografia, sair 100% da limpeza, mas eu queria um carro-chefe assim como você, Glaze. Eu ficava me buscando, tá, eu amo a fotografia, mas tá faltando algo em mim. E eu pensei, falei: "Nossa, eu preciso, né, empreender". Mas aí num network, no episódio anterior, que vocês têm que assistir o episódio 3, que a gente fala sobre conexões, aconteceu um network que me gerou a oportunidade de hoje estar trabalhando no McDonald's Corporation, eh, na parte operacional do franqueado, né, que é um dono só para 89 McDonald's. E hoje eu trabalho no recursos humanos, na parte de custo e benefício de funcionários, no qual eu me sinto realizada naquilo que eu saí aqui do Brasil, e hoje, só no tempo certo, eu pude voltar à minha profissão, no qual eu sonhei um dia, no qual eu me formei. Mas até chegar lá, gente, foram 10 anos de transição. Foram 10 anos, e o que me manteve viva nessas transições foi esse desenvolvimento, essa confidência, de você ter a confidência de falar de você mesma, de saber o que que você quer,
de não ser influenciada por outras pessoas, porque já chegaram Isso. várias pessoas e falavam pra mim: "Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer". Então, assim, eu não fiquei dando voltas lá nos Estados Unidos. Eu fui house clean, depois entrei no mundo da moda, entrei no mundo da fotografia e voltei agora recentemente para o mundo do corporativo. O que eu quero falar com isso, Glaze, aqui dentro do assunto? Fazer transição de carreira é muito mais do que só você mudar de profissão. É aquilo que volta pra gente, volta para nós. Propósito, valores e missão. Bem formado, alinhado, a gente vai conseguir fazer aquilo com competência e resultado. Então, todo esse processo, minha amiga, todo esse processo de 10 anos de NID, foi uma coisa que me manteve viva. Uma curiosidade que as pessoas podem estar perguntando, né, quem estiver assistindo: "Gente, mas a Renata tá fazendo tanta coisa, onde é que fica o NID nisso?". Faz o paralelo para elas entenderem que além disso tudo, o que que você ainda fazia? Gente, eu ainda. Quando você chegou em mim e falou assim: "Ah, eu vou mudar de carreira". Então, gente, quando eu estava na minha transição de carreira, eu e a Glaze estava muito ainda nas nossas funções, né? E teve uma época que eu tive que parar um pouco, né, Glaze? Que eu estava muito frustrada, eu chorava muito e falava assim: eu não consigo te ajudar mais. E uma época eu até tentei sair, né, Glaze? Você lembra? E eu falei: eu acho que é Relapso. melhor você ficar com o NID, porque eu aqui vou ser só house clean na vida, não vai ter espaço pro NID. Isso foi bem no início e só mostra que se eu tivesse desistido, a gente não tinha lançado o Identity, a gente não tinha lançado o LinkedIn e eu ainda dava suporte para a Glaze, né, fazendo alguns trabalhos para o NID. Mas era exatamente isso que eu queria deixar, assim, em voga, sabe, e ressaltar. Porque dentro do seu processo de transição de carreira, se alguém perguntar assim: "Ah, então ela deixou o NID de lado?". Não, nunca deixou o NID de Nunca lado. A deixei. gente nunca deixou de exercer a função de diretoria do NID, de representatividade, de levar aquilo que é como propósito através do nome. E eu disse a ela, assim, eu lembro perfeitamente: "Grazi, eu vou lá". "O quê? Não, espera aí. Cai a ficha, Renata, você só está trocando a ferramenta, mas o seu Foi propósito verdade. de vida, a sua missão de vida, independente com que você for atuar, você é uma pessoa que sempre vai Verdade. influenciar outras vidas". Porque a gente fica confuso na nossa Fica, transição era de isso que eu ia falar, carreira porque você e falou da parte assim: "Nossa, gente, eu consegui", mas ninguém sabe o que você passou de conflito para chegar até onde você com certeza. conseguiu. Gente, vocês acham que essa coisa que, nossa, meu Deus, como ela é segura, né, Uhum. como ela fala, assim, de uma forma, assim, como se fosse fácil, não foi fácil, gente. A Glaze esteve comigo em momentos muito difíceis e eu teve um tempo que eu falei assim: "Glaze, agora eu sou fotógrafa, eu sou modelo, eu sou isso", e ela falava pra mim: "Renata, mas não mudou o propósito, você continua sendo aquela pessoa que saiu daqui, que quer desenvolver pessoas e tal, você só mudou a forma com que você quer ir". E a fotografia é uma forma de desenvolver mulheres, de desenvolver pessoas, e hoje eu uso a ferramenta da fotografia para ajudar as pessoas, as mulheres, né, a entender o seu propósito e missão através do corporativo. Então, assim, é algo maravilhoso, é algo incrível. E também quero deixar para as pessoas, Glaze, que está no processo de transição de carreira, que os pontos primordiais de uma transição de carreira, como a gente vem falando esse tempo todo, é a questão do desenvolvimento humano. É você se autodesenvolver, é você se autoconhecer, é você saber o seu propósito e missão de vida, é você ter uma personalidade, conhecer quem você é, o que você quer, a gente ter aquelas perguntas certas do que eu quero em 5 anos, o que eu vou ser em 10 anos. Então, assim, Glaze, fala um pouquinho sobre essa parte, como uma pessoa que está passando por transição de carreira hoje, chegar até no NID e falar assim: "Glaze, eu estou passando por uma transição de carreira, mas eu estou muito frustrado. Eu queria muito passar por isso de uma forma mais leve. O que que ela tem que estar, fazendo ali, Glaze? Me ajuda". Não, eu trouxe aqui, eu vou Tá. ler para não Queria perder passar. nenhuma Tá bom. pergunta e na sequência, que assim, a gente está extremamente preparada e pronta para ajudar as pessoas que querem passar por transição de carreira, mas eu gostaria que vocês fizessem 10 perguntas antes, e essas 10 perguntas são: a primeira, a transição é por causa de uma demissão ou você já pensou no assunto antes? Uau! Segunda, você está descontente, incomodado, inquieto no atual emprego ou insatisfeito com a sua carreira? Terceira pergunta, o que você não quer realizar de jeito nenhum?
Quarta, você realmente busca uma nova carreira ou tem resistência em mudar o seu comportamento ou tomar alguma atitude conscientemente necessária? E Ainda bem que isso aqui vai perguntas, hein? ficar gravado, porque a É, pessoa pode assistir várias vezes antes é. de você falar assim, realmente eu quero uma transição de carreira ou eu não quero uma transição de carreira. Quinta, como você tem conduzido a sua carreira e definido seus objetivos? Está empurrando com a barriga ou você está se dedicando, buscando novos conhecimentos? Sexta, você sabe que passar por uma transição de carreira não é só para sair do CLT e começar a empreender, porque existe muitas pessoas que procuram a gente para fazer transição de carreira, achando que trabalhar para si vai ter mais sucesso. Não é Ah, não é assim. assim. Olha a questão de perfil. Sétimo, quais são os seus novos interesses, novas experiências e realizações que você quer alcançar? O que tem chamado a sua atenção ultimamente? Oitava, você busca mudança para ter mais qualidade de vida, saúde financeira e é por sua família? Nona, você sabe que não existe profissão ideal ou um caminho profissional que não haverá desafios. Transição de carreira não é fácil. Não É é. natural, mas não é fácil. E por último, se pergunte: a transição de carreira pode ser maravilhosa, sim, mas você está disposto a pagar o preço? Ai, essa pergunta aí é a chave, hein? Você tá disposta vocês estão Resumidamente e dispostos a pagar o preço? objetivamente. Porque, gente, é é A gente é te ajuda no é processo, estamos tá aqui para agindo, isso. mas É natural, vai acontecer em algum momento. Independente da idade, eu queria até citar alguns casos que eu atendi de mulheres 40 mais, 50 mais, que, por exemplo, entrou dentro da universidade, desistiu porque a garotada acusava por causa da idade. Já está velha para poder mudar de carreira, já está velha isso. para poder buscar novos conhecimentos. Não existe, é quando você quiser. No momento que você quiser mudar de carreira, buscar seus sonhos, não tem essa questão de idade. É isso mesmo. E, gente, a gente já tá chegando para o final do episódio. Eu quero falar mais, a gente não tem tempo, mas eu quero dizer para vocês que as nossas redes sociais estão aí. A gente tem muito conteúdo, a gente fala muito sobre desenvolvimento humano, a gente gosta muito dessa é com amor, é com paixão, Sim. é com propósito, é missão e valores. Então, assim, é uma temporada, é um especial que a gente fez nos nossos 10 anos de propósito de empresa, né? Olha lá que lindo lá, né? Estados Unidos e Brasil conectando pessoas. E só tenho a agradecer novamente você, Glaze, Eu por que te tudo. agradeço. Eu tenho certeza, Glaze, que esse conteúdo que a gente está gravando aqui hoje vai ser bênção na vida de muitas pessoas. E a gente já tá animada para a segunda temporada, Com né, Glaze? certeza. A mente não para aqui A de gente não ideias. para. Então, assim, a gente separou só 4 episódios para vocês, mas eu queria realmente voltar na tecla e dizer para vocês que desenvolver pessoas não é algo fácil. Tem que ter o propósito no coração, como tem no meu da Glaze. O propósito tem que vir primeiro, o dinheiro é consequência do que a gente acredita. Quero agradecer toda a minha família, agradecer a minha mãe, principalmente, que é um exemplo de vida, que está aqui comigo. Eu queria trazer minha mãe aqui porque eu queria que ela estivesse nesse momento com a gente. Então, assim, minha mãe é uma inspiração para mim. Ela nunca parou de. A minha mãe até hoje faz transição de carreira, né? A minha mãe sabe, foi professora e hoje tem um estúdio, né? E faz tanta coisa, gente. E ela fala para mim, eu não me vejo parada. Ela é uma máquina ali, ó. E assim, é uma inspiração para mim. Quero agradecer meus irmãos, meu marido, as pessoas que nos apoiaram nesses 10 anos, né, Glaze, que estão com a gente. Quero agradecer também ao Jefferson, que tá ali no backstage ali, fazendo toda essa gravação, né, Glaze, que tem sido tão atencioso com o nosso conteúdo aqui. E a você, minha amiga, por tudo isso e que a gente possa continuar o nosso projeto sempre. E é com gratidão no coração que eu quero te dizer que nós conseguimos, que o nosso propósito, ele se fez jus hoje aqui. E é isso, gente. Glaze, Eu agradeço você imensamente. E as pessoas que você citou aqui, só vou citar a Mayara. A Mayara está Maíra, é um né? amor de pessoa, Maiara. Há alguns anos no NID nos ajudando, nossa gerente. E eu acredito no nosso processo, eu acredito no nosso projeto, eu acredito no NID. Não tem como desistir, já estou te dando esse recado. Pode fazer quantas transições de carreiras que a senhorita quiser. Não existe possibilidade nenhuma da gente largar isso daqui, porque isso aqui são projetos que envolvem pessoas. Nós já conseguimos ajudar e vamos conseguir ajudar mais pessoas, mas eu acho que o mais importante, o quanto nós mesmos aprendemos, o quanto nós mesmos crescemos. Hoje eu vejo outra Renata na minha frente, muito diferente de 10 anos atrás.
mais sábia, mais Passou pelo centrada, processo, né? passou pelo processo. E quantas coisas ainda mais você, minha amiga, vai Ah, crescer, aprender a influenciar pessoas. Então, muito obrigada por tudo, por esse obrigada momento, também. por esse episódio, por esse projeto. Muito E é obrigada. isso. Gente, muito obrigada e tenha um bom dia para vocês, ou uma boa noite. E ah, quero deixar última mensagem para vocês. Não desista dos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos. Não deixa ninguém, sabe, falar para você que você não pode. Você pode. E a gente está aqui para te ajudar, te mostrar que você pode. Então, se você tem aquele sonho, aquele propósito, aquela missão e quer fazer o processo, quer conhecer as nossas ferramentas, vem conhecer o NID, vem conhecer a gente. E é isso. Tchau, beijo no coração.